para insumos. Esses insumos, eles precisam sofrer uma alteração, né, precisam sofrer uma industrialização, enfim. É o que a gente fala também, precisa ter um salto tarifário, que é aquela coisa assim, um exemplo simplista, eu vou importar farinha para transformar em bolacha e exporta bolacha, não posso importar bolacha e exportar bolacha. Então, para utilizar o drawback, eu preciso fazer essa transformação, né, industrial no insumo que está sendo importado. Claro que para bens de estão ouvindo bem? Acho que deu uma falha na minha internet. Não, estão ouvindo bem, né? Então, para efeito do drawback, dá para fazer de forma combinada também. É possível adquirir no mercado interno esses insumos e também importar, para completar aí a necessidade, né, do que se precisa para fazer a industrialização dos bens. Então, é possível importar, como eu falei, adquirir no mercado interno, de forma combinada ou não. E aí eu destaco duas modalidades do drawback. Existe o drawback suspensão e o drawback isenção. O drawback suspensão, como o próprio nome já diz, consiste na suspensão de alguns impostos que incidem na importação dos insumos. E aí, os insumos, os tributos que estão suspensos. É o imposto de importação, que é o INI, é o IPI, é o PIS, o PIS importação, é o PIS-PASEP, né, o PIS importação, é o COFINS importação, e o FRMM. Ai, falei certo, sempre me atrapalho com adicional frete para a renovação da Maria Mercante, mas agora eu falei certinho. No caso da isenção, os impostos, então, é o II, né, com a redução a zero do IPI, e PIS e COFINS, né, na importação. O que acontece? Por que um é suspensão e o outro é isenção? Veja, no caso da suspensão, como o próprio nome diz, os impostos eles ficam suspensos. O que isso significa? Significa que a empresa, enquanto ela não terminar todo o trâmite do drawback, ou seja, a importação, a transformação daquele insumo importado, efetivamente a exportação, né, desse produto, enquanto isso tudo não termina e ela não coloca esse ponto final, nós já vamos ver lá na frente como isso acontece, enquanto isso tudo não termina, não tem como o imposto ele ser isento, então ele fica suspenso. Uma vez que todo esse processo termina, aí sim é aquela coisa da suspensão virar isenção. Mas para não ter confusão com a outra modalidade, a gente permanece chamando ele de suspensão. E no caso da isenção, ele vem, na verdade, para repor uma mercadoria que já foi importada, que já foi utilizada e que o produto já foi exportado. Então, o drawback isenção, ele vem a ser meio que um espelho de uma operação que já foi feita antes. Nos dois casos, tanto do drawback suspensão quanto do isenção, existe ainda o drawback intermediário. O legal do drawback intermediário, e aí é legal de comentar, desculpa, eu estava falhando aqui, mas agora acho que tá bom de novo. Aqui está chovendo, eu estou em Florianópolis, está chovendo muito hoje, então pode ser que dê umas osciladas na minha internet. Desculpa, gente. Bom, prosseguindo, no caso do drawback suspensão ou do isenção, existe ainda o drawback intermediário. O drawback intermediário, muitas empresas às vezes confundem, achando que a empresa é considerada intermediária. Na verdade, não. É um drawback em que mais empresas, né, mais de um pode participar, né, do drawback, e essas empresas, elas recebem ou importam, né, um insumo, passam a industrializar esse insumo e fornecem esse produto que está de forma intermediária, ele não é um produto acabado, ele não é um produto que está pronto para exportação. Aí essas empresas fabricantes intermediárias, elas passam esse produto intermediário para a industrial exportadora. A industrial exportadora termina, né, de proceder com essa industrialização e exporta a mercadoria.
Então, claro, bem até puxando esse gancho de começo do evento com o que a Tainá comentou, o regime de drawback, ele é sim um estímulo, é um incentivo às exportações, e o objetivo é proporcionar melhores condições de competitividade do produto brasileiro no exterior, porque vejam, nem sempre a gente encontra no mercado interno os insumos com a qualidade que se precisa e na quantidade que a gente precisa. Por isso que o drawback, ele permite essa coisa da forma combinada de importar e adquirir no mercado interno. Então, esse incentivo é muito bom. Nós sabemos que, tendo por exemplo, o ano de 2020, a gente viu que foi um ano atípico, inclusive por conta da pandemia, a gente viu o estrago que esse vírus fez na economia global. Então, o drawback, ele também pode proporcionar essa condição de trazer insumos com essa suspensão de impostos. Então, torna o produto brasileiro mais competitivo no exterior. Uma coisa que eu queria comentar, então, sobre o drawback, é que ele pode funcionar, funciona da seguinte forma, ele é um acordo entre a empresa e o governo. De que forma? O governo, ele concede essa suspensão, né, ou isenção dos impostos, e em contrapartida, né, as empresas, elas precisam se comprometer a executar tal operação. Então, como que funciona? Essa operação, ela começa com o registro do ato concessório de drawback. O ato concessório de drawback, ele é um documento eletrônico, que vai firmar esse contrato entre a empresa e o governo, né? Esse ato concessório de drawback, informalmente ele é chamado de AC. Então, ele é registrado ali na plataforma do governo e tal, e no AC consta os dados da empresa, os dados dos insumos, a quantidade, o que será trazido, né, o que será importado, enfim, o que é adquirido no mercado interno e as demais informações necessárias. O governo, ele analisa esses dados e, claro, se tudo correr bem, se todas as informações estiverem corretas, o deferimento do ato concessório, então, é realizado e a empresa pode iniciar o processo de aquisição da mercadoria. E aí, esses detalhes de registro, do prazo, outras informações, a Lina também vai falar um pouquinho mais adiante. O Ministério da Economia é quem tem aí a responsabilidade de análise desses atos concessórios, na figura da Secretaria de Comércio Exterior. Então, é o Ministério da Economia, né, quem tem essa responsabilidade de análise, enfim, que faz essa interface com a empresa que solicitou o ato concessório. E, falando agora sobre os impactos do drawback, falando sobre esses benefícios até a Lina vai falar. Se eu falar de benefícios, é capaz de ela me matar agora, mas eu vou falar apenas sobre os impactos. E isso vocês já podem ter notado ao longo dessas informações que eu já estou trazendo para vocês, que existe esse impacto tributário bastante efetivo, né? É possível ganhar, inclusive, com cash flow na empresa, porque haverá aí a possibilidade dessa suspensão, e nós sabemos que a carga tributária para importação, mas trabalhando nesse comparativo, né, entre importação e os tributos incidentes, a gente sabe que o dólar está alto, a gente sabe que os tributos incidentes, eles oneram mesmo a empresa, então, nada melhor do que exista um regime que possibilita isso. Estava até conversando com a Aline, com a Tainá, um pouco antes de a gente começar esse evento, e a gente estava falando sobre números, né? A gente estava falando, inclusive, sobre a quantidade de empresas que são exportadoras no Brasil e a quantidade de empresas que utilizam o drawback. Imagine vocês que são aproximadamente, são quase 27 mil empresas exportadoras, e dessas 27 mil, não chegam a 2.500 as empresas que utilizam o drawback.
Então, claro, mas por que não utilizam isso, né? Qual seria aí os pontos positivos e os pontos negativos do drawback? Eu falei aqui sobre os pontos positivos, falei do impacto na cadeia tributária, falei sobre a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, né? Essa possibilidade de, inclusive, até abrir novos mercados, né? Por que não? Com produtos que sejam de interesse, né? De players internacionais, totalmente possível. E estávamos falando sobre essa possibilidade, né, para os empresários, para as empresas brasileiras, mas, claro, existem também uns pontos, não diria que são negativos, mas são alguns entraves que as empresas podem encontrar ao longo desse processo, tanto de registro do ato concessório, de gerenciar, né, toda essa operação. Então, é justamente aí que reside, talvez, um ponto de dificuldade, um entrave para uma maior utilização do regime, é justamente isso, porque tudo tem que ser muito organizado. A Lina vai explicar também esses detalhes de documentação, mas existe aí todo um processo do registro do ato concessório, o deferimento desse ato concessório, a importação dos insumos, a transformação desses insumos aí com fabricantes intermediários ou não, essa exportação da mercadoria, e assim, acabou esse processo, a empresa exportou a mercadoria, ela precisa ainda continuar com essa organização, ela ainda precisa comunicar ao governo esse término da operação, para que aí sim, esse compromisso e esse contrato que foi firmado entre governo e empresa, que está com o nome de ato concessório de drawback, ele seja finalizado, para evitar que, né, complicações futuras aconteçam com a empresa, como multas, como situações de pendência junto ao Ministério da Economia, que é uma coisa que as empresas, elas realmente não vão querer passar por isso, né. Para finalizar, tem ainda o drawback embarcação, que já devem ter ouvido falar também, que aí é possível importar insumos, adquirir no mercado interno para a fabricação da embarcação. Essa embarcação, normalmente ela fica, né, no país, ela não é exportada. O drawback embarcação também é um drawback que é pouco utilizado. Tem o drawback, que é muito famoso, que ele é o DBFMI. No passado, houve aí uma série de complicações com o drawback fornecimento mercado interno, que é o DBFMI, porque o drawback FMI, ele tem umas particularidades. Pode ser importados os insumos, podem ser adquiridos também no mercado interno, mas o produto final, ele, como bem o nome diz, no mercado interno, ele fica no país, ele não é exportado. Mas aí existem umas particularidades nesse drawback, que seria o envolvimento do BNDES, seria o caso de que a empresa ela participe aí de uma licitação internacional, ou seja, tinha na época que ele era mais utilizado, a questão da carta convite. Então, tem toda uma particularidade aí nesse drawback. Então, tanto o drawback FMI como embarcação, eles são drawbacks de longo ciclo de fabricação, 5 anos. Os outros atos concessórios, os outros drawbacks que a gente estava falando, né, eles têm 1 ano, né, de validade, pode ser prorrogado por mais um. Então, essas são as primeiras informações, gostaria, então, de expor aí essa questão do drawback, deixar também aí aberto depois para perguntas, acho que a Tainá também já comentou sobre isso, e passar para a Lina, para ela falar aí sobre mais alguns outros detalhes sobre o drawback. Perfeito, obrigada, Mônica. Caramba, tu fala, hein? Ué, mas tem que explicar para eles, né? A gente veio aqui para isso. Gente, é claro, vamos lá, vamos continuar, gente, olha só. Bom dia a todos, né? Mas sem delongas, vamos dar a continuidade.
Bom, quais são os benefícios que o drawback ele pode trazer para a empresa? Porque, afinal de contas, gente, vamos ser todos sinceros aqui. A empresa ela busca o que nos regimes aduaneiros? Redução de custos, certo? Mas não é só redução de custos, tá? O drawback, ele permite o quê? Você ter uma visão maior em relação a quais matérias-primas, quais insumos você pode trazer para o Brasil para industrializar, para posteriormente exportar. Então, você tem a capacidade, tem a possibilidade, tá? De o quê? Trazer um insumo de melhor qualidade para que o seu produto exportado tenha maior valor agregado. Gente, hoje, competitividade internacional, ela não se resume somente pelo preço. Ele se resume também pelos diferenciais do seu produto a ser exportado, tá? Porque preço por preço, a gente vai comoditizar o nosso produto, ok? Agora, se a gente competir por diferenciação, porque eu estou trazendo um insumo melhor, de melhor qualidade, então vamos utilizar os regimes aduaneiros que estão disponíveis aí no mercado para o empresariado. Eu sei que o marketing de todos esses regimes não é bom. Eu sei que as informações estão na internet, mas cabe também a você, empresário, buscar e ir atrás o quê? Desses recursos que podem minimizar o custo e trazer maior valor agregado, maior qualidade, né, para o seu processo produtivo. Além de tudo isso, qual que é o outro benefício? Você fazer uma melhor gestão de riscos do seu processo produtivo para exportação, né? Quando a gente tem uma melhor gerência do processo produtivo, a gente também se aumenta também a confiabilidade do seu processo junto ao seu cliente. Veja bem, porque o seu cliente, tá? O potencial comprador externo, ele não vai ver só o seu produto, ele vai ver a imagem da empresa, né? Como é que é o seu processo produtivo? Ele vai querer saber. Por quê? Isso vai importar no quê? No melhor produto entregue e a melhor relação de confiança em relação à sua empresa e o seu produto. Porque vocês não podem esquecer o quê? Que quem vai comprar o seu produto ele não vai ver o seu produto primeiro, ele vai primeiro enxergar como é que a sua empresa funciona, tá? Então, se você tiver uma boa gestão e essa gestão for transparente, perfeito. Então, o drawback, ele permite o quê? Você adequar também essa gestão. Isso é gestão de riscos, gente. Todo empresário tem que saber disso, tá? Afinal de contas, ninguém quer perder dinheiro, né? Mônica, você quer perder dinheiro? Eu não quero, não. Eu acho que Mônica, aqui você também quer perder? ninguém vai querer. Pois ninguém quer perder dinheiro, certo? Então, a gente tem que fazer uma melhor gestão do nosso processo produtivo, além do quê? Da redução de tributos oferecidos por esses regimes aduaneiros, tá? Então, essa é a questão do benefício. Quando a gente fala de industrialização, que a Mônica tinha comentado, a industrialização, quando a gente vai analisar o drawback, a gente vai ver o quê? Se a gente está fazendo o quê? Uma transformação. Então, eu estou pegando o insumo aqui, tá? E eu vou querer transformar ele numa geladeira. Então, eu estou importando esses insumos aqui, porque eles são importantes e eles vão dar todo o diferencial, por exemplo, para ter uma geladeira que tenha mais alto grau de capacidade de rendimento, custo de minimização de consumo de energia e tudo mais. E só que esse insumo, né, isso hipoteticamente, tá? Eu só encontro no exterior, então eu vou trazer esses insumos.
Aí esses insumos, eles vão ser transformados? Eles vão ser montados? Eles vão ser acondicionados ou recondicionados? Eles vão ser beneficiados, tá? Ou eu simplesmente vou usar ele para o reparo, né? Porque tem casos também que a gente traz os insumos e que esses insumos eles vão ser consumidos dentro do reparo desse meu produto a ser exportado. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá? Porque muitas das vezes é muito fácil a gente falar assim, vai passar para uma industrialização, mas identifique qual é o seu processo de industrialização e se ele está encaixado nele, tá? Bom, partindo para o próximo passo, uma das coisas que, inclusive, é importante a gente até destacar, os produtos que são consumidos, que vão ser destinados à Zona Franca de Manaus, tá? Eles não são abarcados pelo drawback. Então, se por acaso você for exportar, porque todo produto vendido para a Zona Franca de Manaus, ele é considerado como uma exportação, né? O que a gente chama a figura de exportação ficta, porque ele não sai do território brasileiro, mas ele entra numa zona toda de incentivo específico, tá? Então, ele não é abarcado dentro desse regime. E, outra coisa, benefício fiscal. Quando a gente fala de benefício fiscal, tá? A princípio, são empresas que não estão no Simples. Então, você, empresa, se você quer utilizar o drawback e você está no regime do Simples, você não vai poder utilizar. Então, você vai ter que sair do Simples, tá? Entrar no regime normal das tributações para poder utilizar o drawback, tá? Aí você vai perguntar, mas Lina, o Simples né, ele faz uma redução daqui das incidências dos tributos em gerais e tudo bem e tudo mais. Você vai ter que analisar, você vai sentar com a sua área financeira, com a sua área de gestão, para verificar o que compensa, tá? Se compensa realmente. Porque, por exemplo, se eu entro, eu tenho um cliente no exterior, tá? Um cliente espanhol, ele tem excelentes insumos para cosméticos, aí ele tem aditivos excelentes, componentes que vão fazer a diferença para o meu produto de cosméticos a ser exportado, tá? E eu fiz um projeto grande com ele para ser a plataforma de distribuição, né, através do insumo dele. E vai ser um projeto grande. Será que não compensa eu, de repente, agora decidir sair do Simples e entrar no regime de tributação normal, porque eu vou entrar num projeto maior, tá? Tudo isso é feito com organização e planejamento, gente, não é para fazer a torta e a direita, tá? Para analisar, bom, como eu quero expandir a exportação por conta desse meu projeto de ser o distribuidor dentro da América Latina, né? A gente começa pela América Latina para quem ainda não iniciou as exportações, tá? Então, eu tenho esse projeto, eu quero expandir a inserção dessa mercadoria lá. Então, eu falei, não, então eu vou pensar nisso e eu vou mudar esse regime para poder o quê? Trazer aditivos químicos, componentes químicos de melhor qualidade, que eu não tenho ainda aqui no Brasil, tá? Porque ele me traz um melhor rendimento, ele me propicia um efeito que os outros aditivos químicos que tem aqui no Brasil não dão para o cosméticos, né? Enfim, e aí então eu quero melhorar esse valor agregado do meu produto, né? Então, essas coisas elas vão ter que sempre ser repensadas quando você entra dentro desse regime. É uma oportunidade, e você vai deixar essa oportunidade sair fora, porque você não quer se organizar, você não quer se planejar, você não quer ganhar dinheiro.
né? Porque essa é uma oportunidade de o quê? De ter ganhos, mas a longo prazo, mas de uma forma organizada, planejada. Então, todo esse processo, ele permite ele formar o quê? Todo um ritual. Aí, nesse ritual, perfeito, entrando no ritual, bom, eu me interessei, eu quero entrar agora dentro do regime de drawback, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter que solicitar, como a Mônica falou, do ato concessório, né? Então, na solicitação de concessão do regime, o que eu tenho que fazer? Né? Então, o primeiro passo é solicitar um ato concessório, né? Nessa solicitação, a gente tem que colocar todas as informações do produto que eu vou adquirir, seja importado, seja do mercado internacional. Eu tenho que descrever quais são as minhas mercadorias, não seja preguiçoso, tá? Então, empresas, eu já vi despachantes aduaneiros que tinham preguiça de descrever a mercadoria, tá? E com isso, ele atrasa o seu processo de concessão de ato concessório. Se ele atrasa esse processo, ele aumenta o custo também do seu processo. Né? Então, por que o empresário tem que saber, conhecer de tudo isso? Não é só simplesmente, deixa lá para o especialista e faz. Empresário, você tem que conhecer, porque se houver algum problema, você sabe interferir no momento certo. Isso é gestão de risco. Toda empresa tem que fazer. Tá? Justamente para o quê? Não aumentar o custo. Muitas vezes é muito fácil você deixar e confiar sem conferir. Só que muitas vezes, sem conferir, você pode estar implicando no quê? No aumento de custo sem você saber. Aí você está perdendo dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Eu não gosto de perder dinheiro. Mônica não gosta, né? Tainá tampouco, certo? Então, e isso a gente mexe o quê? Perder dinheiro para a gente é mexer na nossa dor, né? É a dor da empresa, ainda mais agora na pandemia, certo? Perder dinheiro é pior ainda. Então, a gente tem que ser cauteloso, inclusive no preenchimento dos documentos, tá? Então, descrever bem a mercadoria detalhadamente, informar os valores, as quantidades, valores, gente, também. Eu já vi gente cotando o preço de frete e valor, porque, inclusive, quando a mercadoria é importada, a gente tem que indicar os valores estimativos dos fretes e dos seguros. Eu já vi gente preguiçosa fazendo isso. Inclusive, eles só colocam um trecho dos valores dos fretes e seguro, tá? Não inclui todo o trecho desde a saída do fabricante, né, do insumo, que é dentro do território, por exemplo, da Espanha, que eu tinha dado esse exemplo. Ele só incluiu uma parte do trecho, saída da Espanha até a chegada no Brasil. Aí, quando chega aqui no Brasil, o empresário leva um susto, né? Por quê? Porque o preço não estava naquilo que estava estimado, estava a mais. Então, gente, quando for estimar o seguro, o frete, também estime desde a saída da fábrica, para você ter uma estimativa real e você não levar o susto na hora que o produto chega aqui no Brasil, tá? Senão você vai xingar horrores o despachante aduaneiro, o operador logístico, tá? Mas por quê? Mas foi por falta, não é culpa dele, é culpa sua também, porque você também deixou de fazer a sua parte, né? Todo mundo é responsável nesse processo. Então, se você não estiver atento a esse processo, tá? Você vai aumentar o custo, sim. Isso não é só no drawback, é na importação em si, ou na aquisição de uma mercadoria aqui dentro do mercado interno, tá? Tem que averiguar. Bom,
Outra coisa que a gente também verifica, né? Se há resíduos dentro desse processo de análise, né, da solicitação do ato concessório, se esses seus produtos vai ter, no processo de industrialização, vai restar algum subproduto ou resíduo gerado dentro desse processo produtivo. Você vai ter que informar também. Se você não informar, corre o risco depois você ficar em débito também dentro do ato concessório e você não vai conseguir fazer a baixa do ato concessório. Então, você tem que estimar direitinho o quanto que está entrando de mercadoria importada ou de mercadoria nacional dentro desse processo produtivo, se há perdas, quanto que vai perder de produto, insumo, dentro desse processo produtivo e o quanto que vai gerar de produto exportado, tá? Então, isso é conta de matemática sine qua non. Então, não faça nas coxas. Se fizer nas coxas, vai aumentar os custos do seu produto. Aliás, qualquer coisa que a gente fizer na vida, né, a gente não pode fazer nas coxas. Tá? O seu sucesso, o sucesso da empresa, depende do quanto que você se dedica, né, para tudo, inclusive nas solicitações do ato concessório, no seu processo produtivo, no quanto que você quer expandir na sua exportação, tá? Entendido? Quando a Mônica fala assim, a Lina puxa a orelha, sim, a Lina puxa a orelha e adora, ama, né? Acho que verdade, chega até o nível... Essa é a fama da Lina, assim, ela puxa a orelha, ela briga, ela não deixa barato, não, já aviso isso. Mas é aquela assim, né? Quando a gente ama o que a gente gosta, a gente vai puxar a orelha, porque a gente não quer ver o quê? A empresa ou as pessoas que a gente quer bem, né, numa situação dessas. Por quê? Porque a pessoa não fez direito. Então, não deixemos de fazer o que cabe a cada um dentro desse processo para não gerar mais custos, tá? Bom, e justamente por alegar, eu não sabia. Bem feito, não sabia. Você deveria ter ido lá buscar essa informação. Não há desculpas para isso. Porque se alguém. Você ri, né, Mônica? Tem mais gente rindo, mas porque é assim, né? Porque se alguma empresa já conseguiu fazer direitinho e conseguiu se expandir, então você, empresa que está aqui com a gente, não tem essa desculpa, entendeu? Aí aquela coisa, você quer ficar rico ou não? Você quer dar lucratividade para a sua empresa ou não? Né? Você, gestor, que é responsável, indicado pela empresa, você quer ser bem-sucedido ou não? Então, esteja sempre atento a esses processos, tá? Bom, essas Lina, análises... deixa eu só te interromper aqui um pouquinho, isso que você está falando, traz aí um caso, inclusive, lá no passado, que uma empresa, ela fez um ato concessório de drawback, ela queria fazer um drawback embarcação, começou com a produção do navio, né, da nau, trouxe aí, importou alguns insumos, alguns não, né, muitos, porque a embarcação é gigantesca, ia ficar aqui para a nossa marinha, importou os insumos, adquiriu no mercado interno, estava tudo indo bem, acontece que deu um problema com o estaleiro faliu, porque acho que até faleceu o dono, deu um problema lá, e aí o estaleiro ficou em uma situação aí judicial e o drawback parece que ficou esquecido. Resultado da ópera, como ninguém aplicou essa excelência em gestão que você está comentando, ficou o chassi do navio, e foi acho que até aqui em Itaguaí, em Santa Catarina, ficou ali largado, enferrujou, se perdeu, e a empresa ainda vai ter que responder administrativamente por não ter terminado, em primeiro lugar, não entregou a embarcação pronta, e não fez a baixa do ato concessório, ou seja, para o governo ainda continua com o ato concessório aberto e, claro, com todas as consequências aí administrativas que você tinha comentado.
Pois é. Não, inclusive, quando uma empresa ela não exporta dentro desse prazo de validade do ato concessório, né, ela deixa de ser usuária, possível usuária do drawback, tá? Então, não sejamos irresponsáveis com seu CNPJ, por favor. É a mesma coisa de você ser responsável e irresponsável com seu CPF, é a mesma coisa, tá? Bom, que mais? Essa análise, tá? No caso, ela tem 30 dias para ser analisada, tá? O ato concessório. E dentro desse processo de análise, com todas as informações que você forneceu, que é de produtos que vão ser consumidos dentro do processo produtivo, que vão ser exportados, o que vai gerar de resíduos, você, no caso, se o técnico que estiver analisando não entender, ele vai pedir também um laudo técnico. Então, esteja preparado o quê? Para fazer um laudo técnico, tá? Desse processo. Também não faça laudo técnico mequetrefe, por favor, tá? Porque eu já peguei cada laudo técnico que eu quase falo assim, me paga que eu faço. Porque, olha, não dá, né? Por favor, o laudo técnico também é a cara da sua empresa. Eu fiquei olhando assim, falei, gente, jura que essa empresa me apresentou um laudo técnico desse? Tá na hora de trocar o servidor, né? Tá na hora de trocar a pessoa, o engenheiro que fez esse laudo técnico. Então, tenha zelo. Tudo isso é imagem da empresa, gente. É imagem da empresa, tá? Você acha que não faz diferença, mas faz, né? Inclusive, porque se você faz isso no seu laudo técnico, você deve também fazer isso no marketing da sua empresa, né? Aí depois não sabe por que não tem tanto cliente e não consegue expandir, tá? Tudo isso está atrelado, ok? Bom, que mais? Em relação à vigência, a Mônica tinha comentado, né? Aliás, antes de falar da vigência, alteração, tá? Uma vez que, depois de todo esse processo de análise do laudo técnico, de todo o processo produtivo, e a Secretaria de Comércio Exterior, ela deu lá o ato concessório para você. Tá? Você pode alterar? Pode. Se o processo produtivo tiver alterado por porque você conseguiu melhorar esse seu processo produtivo, você pode alterar sim. Você pode alterar as quantidades, tá? Desde que isso não fique ilógico, tá? Alterar a quantidade do produto que vai ser exportado, enfim, tá? Desde que essas alterações, é claro, estejam dentro do prazo de validade do seu ato concessório, tá? E aí, como é que a gente faz a comprovação? Através da DUI. Então, quando você faz uma exportação, então você vai vincular essa sua exportação junto ao ato concessório. Então, lá na DUI, você vai indicar o ato concessório de drawback para ele poder entrar lá no sistema e ir contabilizando, né, as quantidades e os valores até chegar no valor máximo que você estipulou lá dentro do seu ato concessório para não dar problemas de baixa. Porque, como a Mônica falou, se der problema de baixa e você não conseguir baixar, vai gerar altos custos para a empresa também. Então, fique atento a isso. Se precisar prorrogar, prorrogue dentro do prazo de validade do seu ato concessório. Não existe prorrogação após a validade do ato concessório, tá? Então, se o ato concessório ele é válido por um ano, então, dentro dos 360 dias, você tem que pedir essa prorrogação. Não adianta vir lá no 361, 63, pedir a prorrogação que não existe. Acabou, morreu. Zé Fini para você, tá? E não adianta chorar as pitangas, o erro foi seu. Do seu gestor, do seu responsável, que não ficou atento aos prazos, tá? Então, um ano.
E aí eu falei, então, do prazo da vigência, e a prorrogação, ela é o quê? Dentro do mesmo prazo da sua vigência. Então, é 1+1, tá? Ah, mas, Lina, tem alguns processos produtivos que eles são maiores. Eu consigo uma vigência maior? Sim, consegue. Né? Principalmente aqueles ciclos produtivos em que leva-se mais de um ano, por exemplo, máquinas enormes aí, que inclusive as exportações são fracionadas dessas máquinas, que você não consegue exportar a máquina inteira, e aí você tem que fracionar em partes, e aí você vai ter que montar essa sua máquina lá no exterior, porque também não cabe, né? Então, cabe sim, tanto é que ele é estendido normalmente até no máximo de 5 anos, mas isso é sempre estudado caso a caso para cada ciclo produtivo, ok? Mas regra geral é 1+1. 1 ano de vigência, mais 1 ano de prorrogação. Se for bens de capital, que o ciclo produtivo ele é maior, então ele é analisado conforme esse ciclo produtivo, aí ele é dado ao prazo de vigência desse ciclo produtivo e a prorrogação igual a esse prazo dado para esse ciclo produtivo, tá? Bom, então, aí exportou, Zé Fini, você comprova as suas exportações, tá? Muito cuidado. Quando eu falo de exportação, muito cuidado, você exportador, quando for enquadrar, tá, a operação de exportação na hora de exportar. Porque eu já vi casos, por exemplo, tá, em que a pessoa não soube em qual enquadramento de exportação ele encaixaria, colocou um qualquer um, aí, só que na hora da baixa no ato concessório do drawback, ok. Na hora que foi para fiscalização na Receita Federal, a Receita Federal começou a questionar, né? Então, quando for fazer o enquadramento, veja também se todas as documentações que estão relacionadas a essa exportação, mesmo exportação diferenciada, estão todas amarradas para não dar problema para você, empresa, tá? Porque senão vocês vão ficar no ai, ai, ui, ui, e aí já era, né? Por isso que você tem que estar o quê? Sempre cercado de bons assessores, né, Mônica? A gente conhece isso bem. De ter uma assessoria boa, né? Consultores, bons despachantes aduaneiros, bons operadores logísticos, que tudo isso vai afetar a sua operação de drawback, tá? Operador logístico, principalmente, ele tem que trazer a melhor rota de logística para o seu produto, para não impactar também no tempo do seu ato concessório, você entendeu? Então, não adianta você só pensar, importação, isso. Você tem que envolver todo mundo que está dentro da sua cadeia de operação, a sua cadeia produtiva. A cadeia produtiva inclui também o seu operador logístico, tá? Então, muitas vezes é cômodo para o seu operador falar, não, faz desse jeito. Só que esse seu jeito é o melhor? Você vai trazer em menos tempo e em menor preço? Né? Tem que avaliar, inclusive, por onde você vai sair com essa sua mercadoria, por onde que ele vai entrar, por qual porto, né? Porque às vezes tem portos que são mais especializados no seu produto, então ele vai sair e entrar com maior facilidade, você não vai ter problema, né? Inclusive em relação aos enquadramentos das suas exportações e importações, mesmo no âmbito ao amparo do drawback, ok? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Mônica?
Olha, Lina, acho que a gente abordou bem aí o tema e eu achei bem importante isso que você está falando sobre o domínio que as empresas têm que ter das informações. É claro que se a empresa ela não quer ter esse ônus de ficar gerenciando o ato concessório e ela passa para uma outra empresa especializada a fazer isso, ela corre o risco, se ela não tiver conhecimento nenhum sobre o drawback, sobre como funciona o regime, ela corre o risco de ficar refém, ou do despachante, ou da empresa, quem quer. Eu não vou falar aqui quem é, porque eu não sei, né, quem seria contratado, mas da pessoa que está fazendo o registro desse ato concessório. E veja, existem muitos casos, inclusive, que a empresa, ela delega isso para outras empresas, e às vezes ela confia tanto que essa empresa ou essa pessoa, às vezes a empresa pode ser, sim, super idônea, pode ser, assim, com profissionais super competentes, mas pode acontecer ali um esquecimento, pode acontecer ali um percalço no meio do caminho, e aí como é que a empresa fica sabendo do que aconteceu? Como é que a empresa fica sabendo dessa interface entre esse despachante, essa empresa, essa pessoa detentora do ato concessório, e a empresa que quer fazer essa exportação? Então, se o não fica sabendo dessas informações que a gente está falando aqui, ele fica sem saber até como é que ele consegue interagir. Então, quando o ato concessório ele é registrado no sistema, existe uma senha de acesso. Então, seria importante que a empresa que tem esses atos concessórios também tenham essa senha, para que também possam entrar no sistema e verificar informações que o governo aposta no ato concessório, e aí tem um gerenciamento mais completo, né? Então, todas essas dicas e todas essas informações que você trouxe, Lina, são muito importantes para o gerenciamento do ato concessório de drawback. Inclusive, queria até acrescentar, muitas das vezes, tá, tem operador ou tem despachante aduaneiro, mas isso em qualquer mercado, né, acho que em qualquer ramo, você vai ter gente fazendo corpo mole, né, então, por isso que é bom a gente saber conhecer esse processo como um todo, para justamente saber se a pessoa não está te engabelando ou não, tá? Porque o que a gente já viu, e a Mônica também tem experiência, a gente lá dentro do Ministério da Economia, a gente já viu muita gente vender dificuldades para dar facilidades. Mas, na verdade, quem que estava dificultando não era a Secretaria de Comércio Exterior, nos processos, né? Era o intermediário desse processo entre a Secretaria de Comércio Exterior e a empresa, tá? Então, gente, não sejam irresponsáveis em relação aos seus processos, aos processos que vocês gerenciam, tá? Porque chega uma hora que essa máscara cai, tá? E aquela coisa, gente, propaganda é de boca a boca. Se uma hora eu descubro que esse meu despachante operador não estava vendendo dificuldades e jogando a culpa para a Secretaria de Comércio Exterior, um exemplo, tá? Eu troco imediatamente e ainda de boca em boca eu não recomendo. Tá? Então, você sabe que esse jogo de boca a boca é super importante, né? Networking dentro do comércio exterior, ele é forte, eu acho que assim, então a gente tem que tomar cuidado, porque hoje, principalmente, as informações, elas estão ali, né? Então, a gente tem como consultar, a gente tem como verificar. Então, isso é importante. Sim, sem dúvida, Lina. E um outro ponto que eu queria trazer também, e como a gente já teve essa passagem, né, eu tive e já saí, né? Você ainda continua, né, com essa questão de governo, né? Eu trabalho numa consultoria e você está do lado do governo, então, mas a gente já teve essa passagem pelo Ministério da Economia lá para trás, a gente já viu muita coisa, claro, mas a gente já viu também
o lado do governo. O que o governo ele faz, por exemplo, para poder agilizar o deferimento de um ato concessório, ou quando as empresas têm dúvida, ou quando as empresas elas podem não entender, porque muitas vezes aí a secretaria pode utilizar, inclusive, uma linguagem que às vezes não é uma linguagem muito conhecida, né, do Sim. povo em geral. Então, eu acho que o governo também ele promove aí os encontros de comércio exterior, eu acho que até tem um nome, não é encontro de comércio exterior, eu tenho até que lembrar. E aí a empresa ela pode, inclusive, tirar suas dúvidas, pode apresentar os problemas que vem encontrando, né, para tentar dirimir de alguma forma. Sim. A comunicação, ela é muito importante, gente. Eu falo o seguinte, tudo que a gente falou aqui, tá? O mais importante de tudo isso é a forma de comunicar, tá? A forma de você se inscrever, a forma como você apresenta a sua dúvida. Gente, tem muita gente que não sabe se comunicar. Tá? Então, e muitas das vezes, você não sabendo se comunicar, leva uma má interpretação, né? Do que você realmente quer. Então, seja sincero, seja sucinto, seja objetivo, tá? Não fique rodeando, não, tá? Porque isso dificulta, inclusive, a interpretação do técnico, inclusive a interpretação do que realmente a empresa precisa. Né? Então, a gente precisa muitas das vezes entender de fato como é o processo da empresa, mas assim, de forma clara, sem rodeios, sem mimimi, né? Para que a gente chegue na solução mais correta. Se você não souber explicar, a gente não vai conseguir também apresentar a solução correta. Isso, inclusive, também serve para quem está prestando serviço para você, empresa. Né? Se você não explicar o que você quer, qual é a sua dor, né? Como é que o seu prestador de serviço ele vai saber te orientar melhor naquilo que você quer, naquilo que você precisa, no processo que você tem, né? Então, também, para aqueles que prestam serviços, também tem que saber o quê? A escutativa. A escutativa é super importante, né? Saber escutar o que o cara quer, perguntar, né? Enfim, Tainá, você quer falar alguma coisa? Depois dessa, eu só tenho a agradecer. Eu acho que vocês abordaram um assunto com muita propriedade. Então, assim, se vocês não tiverem mais nada para mencionar, a gente poderia passar para a parte das perguntas do pessoal. Perfeito, perfeito. Claro, perfeito. Eu tô com um problema aqui. Eu não sei se vocês perceberam. Diga. Que eu tive que sair. Eu saí e voltei para a live e aqui as perguntas que o pessoal me encaminhou desapareceu. Aqui só apareceu para mim a última, da Márcia Uzueli, às 11h26. Então, vocês conseguem acessar o histórico aí, a partir da primeira pergunta, para a gente ir mencionando a pergunta e vocês respondendo? Eu tô no celular, então eu não consigo enxergar. Eu consigo aqui. Vai lá, Mônica, a bola é tua. Vamos lá. Atenção, primeira pergunta. Tá preparada aí, Lina? Pergunta difícil, bem difícil. Segura aí. Vamos lá. Peraí, deixa eu achar a pergunta aqui, gente. Tá falando que é difícil, eu nem li ainda. Aqui, ó. O regime Se você falar que é difícil, é difícil. O regime aduaneiro de drawback se aplica a empresas do Simples Nacional? Lina, você já tinha comentado isso, né? Que não se aplica. Não, e que a empresa não se aplica. Aí a empresa vai ter que migrar, né?
A pessoa dormiu durante a nossa apresentação, hein? Quem perguntou isso não escutou. Eu não vou falar o nome, eu não vou falar. Vou puxar a orelha. A matéria-prima sendo importada não terá ICMS, certo? Então, um dos tributos, né, que não são, que não incidem, né, nessas importações, é o ICMS importação, para os casos de drawback suspensão, tá? Outro caso aqui, fiquei com o ato concessório em análise por 50 dias, ô dó. Ultrapassou o meu free time no porto e levei para o EAD. DSEX fez 6 exigências e eu senti que o despachante estava meio perdido. Acontece. Pedi o laudo técnico. O que será que deve ter acontecido? Como tenho acesso às respostas apresentadas pelo meu despachante, por que os deferimentos não estão mais automáticos? É aquilo que a gente estava comentando, né, Lina? Não sei se você concorda comigo, mas é aquela coisa de ter aí junto ao despachante ou junto à pessoa que está registrando o ato concessório, justamente ter isso, ter a senha também de acesso e fazer aquelas cobranças, tipo, ó, já tem 50 dias que o negócio está andando, meu produto já está pronto, eu quero exportar, que exigências são essas, né? O que está acontecendo lá no Ministério? Uhum. A Márcia fala aqui, ó, consulta o Siscomex diariamente, diagnóstico e histórico, mas não acho muito claro, nem eu muitas vezes não acho, não sei, Helena, se você quer comentar. Nem eu. Às vezes, realmente, o diagnóstico cada fica colocado. Pois é, não fica claro. Então, o que a gente pode sugerir para a Márcia? Se não está claro, falar com o despachante, falar com a empresa que está atendendo essa empresa, né? Para ver o que está acontecendo. De repente, marcar uma reunião lá na Secretaria de Comércio Exterior, apresentar a dúvida, apresentar o problema. Eu acho que mudou bastante também aquela coisa de que o Ministério, aquele edifício fechado que ninguém nunca tem acesso. Acho que eles estão mais abertos, é possível marcar uma reunião para tirar essas dúvidas, né? Não creio que tenha problema, né? Tanto que ela mesma ainda fala que, a própria Márcia, né, o Zueli, ela fala que tem 2 atos concessórios em exigência desde 19/8, e ela me pergunta por que o meu despachante não cumpriu ainda. Eu não sei o que aconteceu com o seu despachante, Márcia, olha, você tem que apertar ele, porque eu não tenho como dizer o que aconteceu com o seu despachante. Agora, ela pergunta como fará essas exportações se ainda tiver em exigência, então é coisa de realmente ver aí com o próprio despachante, né, o que foi que aconteceu, e tentar restabelecer aí um diálogo fluido aí para que possa ser realizada a exportação em tempo. E aí eu volto a falar naquele ponto da Lina. Se vocês já estiverem com praticamente já perto de vencer esse ato concessório, e vocês ainda estão com esses embrólios aí junto ao governo, peçam a prorrogação, falem com o seu despachante, como é que está a validade do ato concessório, para pedir a prorrogação em tempo. Uhum. Aperta o despachante aduaneiro. Excelente. Olha, o Renan, ele copiou e colou a pergunta aqui para mim que sumiu. Renan, muito obrigada. Então, a última respondida foi a da Márcia. Deixa eu ler a do Jonas, então. Vamos lá. Então, se eu atender uma grande empresa exportadora e fornecer um equipamento para ela, o drawback dessa grande empresa se estende para a minha empresa, eu ficando isento de impostos? Quem gostaria? Como é que é? Repete. Não conseguimos ouvir. Se eu atender uma grande empresa exportadora e fornecer um equipamento para ela, o drawback dessa grande empresa se estende para a minha empresa, eu ficando isento de impostos? É o caso do fabricante intermediário, Mônica.
Então, o que que acontece? Tem que ver se o fabricante intermediário ele vai figurar no ato concessório de drawback. Então, tem que ver quem é o detentor do ato concessório de drawback, e aí sim a gente vai saber quem vai ser, quem vai ter que pagar os impostos, enfim, em cima de quem será a incidência, né? Porque o fabricante intermediário pode proceder com a importação, e não a industrial exportadora. Então, tem que ver quem que vai ser o importador e se vai figurar no ato concessório. Ótimo. O meu áudio continua baixo, né? Pode falar, Lina. Mas aí, complementando a Mônica, gente, todos os documentos, inclusive na nota fiscal, quando ela está vinculada ao ato concessório de drawback, você tem que colocar na nota fiscal o ato concessório de drawback, tá? Mesmo para quem é o fabricante intermediário. Então, como a Mônica falou, a gente tem que ver quem que é o detentor do ato concessório e quem é o detentor do ato concessório que exporta, tá? No caso, todos os documentos, tanto na importação, como na exportação, como na aquisição do mercado interno, todos esses documentos, eles têm que constar o número do ato concessório no documento, senão não consegue utilizar para fazer a baixa, tá? Ok? Ok. Tá ruim o meu áudio, como que tá? Tá muito baixo? Tá dando para escutar. Tá dando para escutar. Tá sim. Tá, então vamos para a próxima aqui, da Mércia. No caso de importarmos matéria-prima, o que vamos pagar de fato na chegada no porto? A nacionalização se refere aos impostos que seremos liberados? Ou vai ter algum custo na chegada ao porto? Veja, a primeira coisa é saber qual a modalidade de drawback. E aí, como eu falei lá no começo, né, se for a modalidade de suspensão, aí existe a suspensão, como eu tinha dito, né, daqueles impostos do imposto de importação, do PIS e COFINS importação, do AFRMM e IPI, eu acho que eu não estou esquecendo, ICMS importação. Então, todos esses serão suspensos quando você fizer o desembaraço dessa mercadoria, se você, como a Lina falou, comprovar que existe um ato concessório vinculado a essas importações. Ok, tem algo a completar, Lina? Não? Podemos dar um segmento? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui da Flavor Tech. Fazer um ato com quantidade altas, prevendo que venderemos, porém, ao fim do período, não conseguir vender grande parte, é mal visto pelos olhos dos analistas do drawback? Não é mal visto, por isso que existe a figura da alteração, né? Isso acontece. A gente viu agora na pandemia, principalmente, né? Porque a gente estava tendo também problemas com os fretes. Se você exporta por frete aéreo ou marítimo, você viu a dificuldade, às vezes, de você encaixar a sua exportação, porque ele está sendo disputado, porque o frete aéreo reduziu em função das restrições por conta da pandemia, né? E aí, consequentemente, você teve que alterar o seu formato de exportação. Você não sabe se a pessoa que está lá do outro lado agora vai comprar ou não. Então, você imediatamente, já sabendo disso, tem que ir lá alterar o seu ato concessório, reduzindo a quantidade de exportação, né, para não ter a quantidade de mercadorias utilizadas para insumo de importado e adquirido do mercado interno. Não, isso é comum, tá? Então, ele não é visto com os maus olhos, tá? Então, seja qualquer previsão que você coloque de exportação, seja o mais preciso, mas sabendo que você vai ter frustração em parte da sua exportação, já sabendo disso, corre lá para alterar
o seu ato concessório, dentro do prazo de validade, tá? E se tiver que prorrogar, prorrogue. Inclusive, sobre a prorrogação, inclusive, por conta da pandemia, vocês ficaram sabendo que houve a prorrogação desses atos concessórios improrrogáveis, né, que estavam com a sua prorrogação máxima no final de 2020. Então, a Secretaria de Comércio Exterior, ela editou uma norma possibilitando prorrogar por mais um ano, né? Justamente por quê? Por conta de todos esses problemas de logística, restrição da parte aérea, então remanejamento para a parte de navio, enfim. Então, por isso que houve todo esse olhar com carinho também para prorrogar esses atos concessórios de drawback improrrogáveis no ano de 2020, tá? Ok, Lina, muito obrigada. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Chegou mais uma pergunta do Wilton. Vamos ler ela aqui. Como fica a suspensão e isenção de impostos quando os insumos são adquiridos no mercado interno, no caso do fornecedor, cadeia de impostos? É um pouquinho diferente do que acontece com, por exemplo, com os impostos que são recolhidos na importação, né? No mercado nacional, os tributos que são suspensos, por exemplo, é o IPI, o PIS e o COFINS. E aí, uma das coisas que eu tenho que destacar é a grande discussão que existe em cima do ICMS, né? Porque muita gente pergunta, tá, mas por que o ICMS não entra nessa história? Porque o ICMS, vocês vejam, todos esses impostos, eles são federais, e aí os impostos estaduais, o governo federal não tem autonomia para alterar. Então, não tem como o governo determinar o ICMS que será cobrado nos impostos, será cobrado nos estados. Então, essa é a grande diferenciação, essa é a grande discussão que existe com o ICMS, uma vez que todos os estados precisariam estar de acordo com uma cobrança única para que se possa, então, englobar o ICMS nesse caso. Perfeito, Mônica. Mais alguma pergunta, pessoal? Caso não tenha mais perguntas aqui, a gente já vai dar prosseguimento para o encerramento. Se alguém não foi respondido, por gentileza, vocês podem me encaminhar um e-mail. Depois eu vou até deixar o meu e-mail aqui, ou se posteriormente vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem me encaminhar por e-mail, que eu encaminharei a dúvida para a Lina e para a Mônica. A Lina quer falar, Lina, pode falar. Não, era isso mesmo, que a gente tá aberta, nós estamos abertas para receber as perguntas, né? Qualquer dúvida, o que for, estamos aí, a equipe Tainá, Lina, Mônica, estamos aqui para isso também, tá? Para te ajudar, ok? Obrigada, Lina. Lina, a Mércia perguntou se é possível ter o seu contato. Pode sim. Se quiser me seguir no Instagram, também deixo. Eu vou colocar o e-mail aqui. O Instagram da Lina é cheio de informação bem legal sobre comércio exterior. Eu acho que vale muito. Lina, passa aí o Instagram agora vai ter que falar. É verdade. A Márcia Alzueli está agradecendo. Gente, o Instagram é o... Lina, já que você está no celular, fala para mim. Não, a gente manda, a Tainá manda. Ah, tá. Então tá. Ô, pessoal, eu vou mandar no e-mail de vocês, porque eu tenho o e-mail de vocês cadastrado comigo. Então, ao final da live, eu encaminho o contato e os contatos da rede social no e-mail de vocês. Fica mais fácil. Combinado? Combinado. Marília está agradecendo. Combinadíssimo. Parabéns. As apresentações. A Maiara Pastore, parabéns. Apresentação ótima.
Pessoal, muito obrigada pela interação de vocês, muito obrigada pelos elogios. A gente é que agradece, a gente está aqui à disposição para ajudar o empresário, ajudar o exportador, a empresa que atua no comércio exterior. Jonas Gomes, agradecendo, obrigada pela apresentação, pelo compartilhamento de conhecimento, Milton também, parabéns pela iniciativa, muito obrigada, a gente fica muito feliz. Tem mais alguma consideração? Ah, sim, com certeza. Não, queria agradecer mais uma vez aí o convite, agradecer mais uma vez aí a parceria com a Lina, grande amiga já de longa data, mandar um abraço aí para Marília, que eu sei que está nos assistindo, obrigada aí por ter vindo, Marília, abração para você, e enfim, aos outros também muito obrigada por terem participado. Marília é uma nossa querida. É verdade, nossa querida. E, claro, obrigado também aos outros e permanecemos à disposição, às vezes aqui nas nossas apresentações e por conta do tempo a gente não consegue, às vezes, responder, né, de forma mais ampla, como a gente gostaria, então permanecemos aí à disposição, Tainá vai ser aí a ponte para a gente poder mandar essas respostas para vocês. Abraço, obrigada, gente. Bom, pode falar. Gratidão, gente. Vamos lá. Gratidão por todos estarem aqui com a gente até agora, né? Porque é mais de 1 hora. Mas, gente, vamos fazer a diferença. Vamos ser o melhor de nós em tudo, inclusive no comércio exterior. Então, vocês fazem a sua empresa, vocês fazem a sua prestação de serviço, tá? Esse é o meu recado. Obrigada, Lina, muito obrigada. Bom, pessoal, meu e-mail que eu deixei aí no chat, qualquer outra dúvida pode me encaminhar, tá? Que eu passo para elas e vou encaminhar os contatos por e-mail para vocês. No mais, eu agradeço mais uma vez vocês da Mônica e da Lina, obrigada pela parceria. 2020 está aí, espero que a gente possa ter outras oportunidades de trabalhar junto no comércio exterior. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Pessoal, bom dia para todo mundo. Até a próxima. Tchau.